Então vamos dar sequência à radiciação. Temos algumas propriedades que quando você está multiplicando duas raízes, se o índice for igual, né? Essa aqui é uma raiz quadrada de 5, aqui essa também é raiz quadrada, ó, aí tem um 2 aqui que você não está vendo, mas ele existe, está aí, certo? Você pode multiplicar dentro. Tá? Então isso daqui você pode colocar uma raiz só, ó. 5 vezes 2 e raiz de 10, certo? E se desse para resolver, essa daqui não dá para resolver, assim, ou você só consegue resolver com a calculadora, vai dar número decimal, então pode deixar assim mesmo. A mesma coisa acontece aqui, ó. As duas raízes têm o mesmo índice, né? O índice 4, né? Não pode ser diferente. Então você pode juntar, ó, e multiplicar. Ó, essa raiz está multiplicando essa, né? Então vai ficar o mesmo índice, obviamente, e você multiplica aí dentro. Eu vou fazer essa passagem aqui, mas você pode juntar e multiplicar. Ó, vai dar raiz quarta de 16. E aqui a gente pode tentar resolver essa. Ó. Por quê? Porque 16 a gente divide, que transforma em potência, né? E tenta ver se consegue resolver a raiz. Ó. Então 16 dividido por 2 dá 8. Vou transformar em potenciação, né? O 16. 2 dá 4, 2 dá 2, 2 dá 1. Deu 2 a quarta. Certo? Você conta aqui, né? 1, 2, 3, 4, deu 2 a quarta. Aí eu consigo aqui trocar, então, 16 por 2 a quarta. Vou vir para cá, ficar melhor. Agora aqui, ó, eu posso dividir esse de dentro pelo de fora, não é? Dá 1 aqui, ó, fica 2 elevado a 1, você não precisa colocar o 1. Tá bom? É que na verdade esse 10 aqui eu já sei que não dá para fazer, né? Mas você pode, se você tentasse, você ia ver, ó, que vamos tentar fazer ele aí, ó. 2 dá 5, né? E 5 dá 5. Ou dá 1, desculpa. Então não dá para transformar em potência o 10, né? Não dá para melhorar. Volta a ser 2 vezes 5 só. 5 vezes 2 também, né? Então não tem como você resolver desta maneira que eu resolvi a letra B aqui. Tá bom? Mais alguns exemplos aqui, ó. Que a gente vai... Essa propriedade aqui, que não é só de radiciação, é uma propriedade distributiva. Que é o que? Você vai distribuir, né? Essa raiz de 2, ela está multiplicando esse parêntese aqui, ó. Então ele vai ter que multiplicar todo mundo que está dentro do parêntese. Tá? Vai fazer um chuveirinho aí, ó. Esse cara vai multiplicar esse aqui. E depois multiplica o outro. É isso que quer dizer o parêntese, né? Esse cara de fora vai multiplicar tudo que está dentro do parêntese. Se não tivesse o parêntese, ele multiplicava só o primeiro cara aqui. Ó, então vai ficar, ó. Vamos só escrever a multiplicação primeiro. Depois a gente resolve, ó. Raiz de 2 vezes raiz de 2, né? Ó, vou escrever assim, ó. E depois raiz de 2 vezes 2. Vamos resolver isso aqui. Você pode multiplicar dentro, lembra? Eu falei aí agora. É interessante você usar, nesse caso aqui, potenciação. Ó. 2 vezes 2, dá para você escrever 2 elevado ao quadrado, não dá? 2 elevado a 2. Porque você conserva a base, vamos lembrar aqui, ó. 2 vezes 2. Você conserva a base aqui, ó, e soma os expoentes, né? Em vez de você escrever 4 e depois você fazer a divisão para transformar em potência, dá para deixar direto, já que são iguaizinhos, ó. Já fica 2 ao quadrado aí. E esse aqui não tem o que fazer, ó. O que você encontra nos livros didáticos aí é o 2 do lado esquerdo da raiz. Eles só trocam o produto aqui. É mais uma questão de formalismo aí da matemática, né? Você sempre vai encontrar 2 raiz de 2 e não raiz de 2 vezes 2. Mas por quê? Porque aqui ó, você pode confundir, se você fizer um traço maior aqui, você fica na dúvida se o 2 está dentro da raiz, esse outro 2 está dentro da raiz ou não, né? Então, normalmente coloca assim que não tem erro. E agora vamos resolver essa. Ó. Tá? Aqui você pode resolver, você resolve. A outra você deixa como tá. Ó,
Essa aqui não dá para resolver. Eu divido esse 2 por esse 2 aqui, ó. Não é? Dá 1, né? Então ficou assim, ó. Só para não fazer trocentas mil passagens. Mas você pode fazer, começar a fazer direto aí, ó. 2 dividido por 2 vai dar 1 mesmo. Né? Não precisa escrever a fração 2 sobre 2 para depois, né? Tá bom? E daqui você não pode juntar, ó. Quer dizer, você tem uma propriedade aí que eu acabei de mostrar, né? Que ela tá aqui também, ó. Quando tá mesmo índice, você pode multiplicar dentro. Agora, quando você está somando, não tem propriedade. Tem que deixar assim mesmo. Né? Você teria que resolver essa raiz aqui. Se fosse uma raiz possível de resolver sem a calculadora, hein? Resolvia ela, multiplicava por 2 para depois somar, certo? Então, essa é a resposta final, fica assim mesmo. Agora aqui a letra B, ó. Mesma coisa, vamos fazer aqui a distributiva. Distribui lá, esse cara multiplica todo mundo, ó. Vou colocar aqui na direita, acho que fica melhor para vocês enxergarem. Vou escrever a multiplicação. Esse vezes esse, né? Ó. Vou escrever, depois a gente resolve. Esse vezes esse. Vai dar negativo, né? Porque, ó, mais com menos, menos. Então, raiz de 3 vezes raiz de 3. Tá bom? Essa é a aplicação aí da distributiva. Depois disso, vamos começar a resolver, ó. Vai dar raiz de 6, não é? Você pode multiplicar dentro, certo? E aqui vai dar raiz de 9. Essa daqui não dá para resolver. Não dá número inteiro. Essa aqui dá. Menos quanto? Raiz de 9 é 3, certo? Por quê? Por que é 3? Porque você pegou, vamos fazer um rascunho aqui. Você pegou lá o 9, dividiu por 3, dá 3. 3 dá 1, deu 3 elevado a 2. Raiz quadrada de 9, você pode trocar por 3 elevado a 2. Aí você vai dividir esse 2 com o 2 que está aqui, dá 1, né? 3 elevado a 1. Tá? Se você quiser, você não, se for uma raiz de número maior aqui, você não souber a resposta, você vai, calcula do lado assim e troca. Né? O que eu ia falar, aqui você não pode fazer mais nada, tá? Fica assim mesmo. Quando você tem dois parênteses assim, ó, o que você tem que fazer? Você tem que garantir que todos esses aqui multipliquem todos os outros lá do outro lado. Não estava aparecendo no vídeo. Vou falar de novo, ó. Quando você tem dois parênteses assim, você tem que garantir que todos esses multipliquem todos os outros, certo? Ó, você vai fazer dois chuveirinhos aí, ó. Esse cara aqui, eu tenho que multiplicar os dois, ó. Um de cada vez, certo? Esse, depois esse, ó. Quando você acabar com ele, aí você vem para esse aqui multiplica esse e depois multiplica o outro. Tá? Então vamos fazer, ó. 5 vezes 2. Aqui não tem raiz, não tem nada. 10, certo? 5 vezes 2 é 10. 5 vezes raiz de 7. Ó, depois a gente pensa no sinal. 5 vezes raiz de 7 é 5 raiz de 7. Tá? Não dá para fazer nada aqui. Tem que escrever a multiplicação mesmo. Ó. 5 vezes esse está aqui, ó, 5 vezes esse. Mais com menos, ó, menos. Tá. Agora acabamos com o 5, certo? Ó, o 5 multiplicou 2 e multiplicou o menos raiz de 7. Está aqui. Ó. Agora vamos a raiz de 7 vezes 2, que é 2 raiz de 7. A gente só escreve a ordem trocada aí, porque eu falei lá no outro, né? Lembra que eu falei? Que o 2 normalmente vem à esquerda, mas é raiz de 7 vezes 2, né? Aí você já escreve trocado aí, troca a ordem da multiplicação. E raiz de 7 vezes raiz de 7, pode colocar raiz de 7 ao quadrado, não pode? Ou seria raiz de... talvez você colocaria raiz de 49. Mas aí você ia pegar o 49 e dividir para transformar em potência. Então, ó, 7 vezes 7 é 7 elevado a 2, certo? Mais com menos, menos. Tem que fazer a regra de sinal aí quando tem negativo para você não se perder.
Agora aqui, o que eu vou fazer? Eu vou somar os termos semelhantes. Não, antes disso, vou resolver a raiz. Ó, vamos copiar tudo. Vamos resolver essa raiz aqui, ó. Vai continuar negativa, né? Que dá 7, certo? Você divide o 2 pelo 2 daqui, ó. Tem um 2 escondido aí, ó. Dá 1, né? 7 elevado a 1, 7, né? Tá? Ainda tinha essa raizinha pra resolver aqui. Dava pra resolver, né? Essas aqui a gente não vai resolver. Agora vamos somar os caras que são semelhantes, ó. Um número com um número, né? Ó, você vai fazer 10 menos 7, 3, né? Não é? 10 menos 7 não dá 3? Isso aqui você vai fazer com as quantidades, ó. Menos 5 dessa raiz, mais 2 da mesma. Então você vai usar o número aqui, ó. Menos 5 mais 2 dá quanto? Dá menos 3, certo? Menos 3 o que? Raiz de 7. Você junta eles aí, as quantidades. Você vai fazer menos 5 mais 2, ó, vai ficar o sinal do maior, né? Menos 5, o sinal negativo. Porque você devia 5, pagou 2 raízes. Tá? Você devia 5 raízes para a pessoa, raiz de 7, e pagou 2 raízes para ele. Aí você ficou devendo 3 ainda, tá bom? Aqui não dá para fazer mais nada, tá? Porque esse cara tá multiplicando o raiz de 7, então lembra que a multiplicação vem primeiro? Então você não pode juntar esse 3 com esse aqui. Teria que resolver a raiz para multiplicar por 3, para depois somar com outro. Como não vamos resolver essa raiz porque ela não dá exata, então é assim mesmo. Para por aí. Temos aqui mais uma propriedade que é uma potenciação de radicais. Tá? Vou explicar aqui. Você lembra ainda muito bem que um número elevado a 5 é ele vezes ele vezes ele 5 vezes, certo? Vou fazer aqui, ó. Não é assim que a gente vai resolver elas, não. Mas só para você entender por que vai acontecer depois disso aqui. Depois a gente vai pular algumas etapas, não vai precisar escrever assim todas as vezes, né? Ó, eu vou escrever 5 vezes aqui, ó. Pra você ver como é chato, aí depois você pula e faz rapidinho. Ó, tem 4, né? Falta uma. Ó, o que eu contei pra vocês agora há pouco aí? Que quando você tem raiz de mesmo índice, assim, ó, multiplicando, você pode multiplicar dentro, né? Como a gente quer resolver raiz, não compensa você multiplicar com o valor mesmo, ó, 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27, 81. Não, é legal você colocar potência. Ó, 3 vezes 3 vezes 3, 5 vezes, não dá 3 a quinta? Não é? Porque aqui é tudo índice 1, né? Esse vezes são 5, né? Ó. Então, ó, raiz quinta de 3 elevado a quanto? A 5, né? Porque 3 vezes 3 vezes 3, 5 vezes, ó. Você usa a potenciação em vez de fazer a conta mesmo. E aqui dá pra resolver, ó. Ó. Eu divido esse por esse, né? Aqui tem espaço, eu vou fazer mais uma vez isso, ó. Dividir esse por esse dá 1, né? Então dá só 3, essa resposta final. Então, vamos ver se... Deixa eu ver se cabe aqui que eu dividir. Quando você tiver essa situação aqui, ó, né, uma potência de um radical, de uma raiz, você pode simplesmente, ó, no final das contas, o 5 vem parar aqui dentro, né? Ele multiplica o expoente do 3 aqui dentro. Na verdade tem um 1 aqui, né? 5 vezes 1, 5. Ele vai multiplicar o expoente que está lá dentro. Tá bom? Então daqui você já vai para cá, em vez de ficar repetindo eles todos e tudo mais, tá? Mas eu tinha que fazer aqui para você entender, porque daqui para... Mas por que daqui vai para cá assim do nada, né? Não é do nada, é porque acontece isso aqui, ó. Tá bom? Ó, aqui eu divido esse 5 por 5, né? Já fiz aqui. Então vamos fazer, dá 3 elevado a 1. Aí você vê que é bem mais curtinho, ó. Vou fazer aqui agora, ó. Você vai direto e coloca lá o 3 aqui dentro. Tá bom? O 3 multiplica o 1 aqui, ó, do expoente, e pronto.
né? Aqui tem um detalhe. Essa passagem você vai fazer sempre assim. Mas aqui o que você vai fazer? Você quer tentar resolver essa raiz. 3 não divide por 2. O 2 que está aqui, ó, né? Não dá exato. Então o que eu faço? Eu posso escrever esse 2 à terceira de maneira que eu consiga resolver uma parte, né? Eu vou escrever o 2 elevado a 3, ó, assim, ó, 2 ao quadrado vezes 2, ó, certo? Porque, ó, quando eu conservo a base aqui, somos expoentes, aqui tem 1, né, ó, dá 3, certo? Eu só escrevi de maneira... Eu poderia escrever isso aqui 2 vezes 2 vezes 2, né, 3 vezes. Posso escrever assim também, ó. Por quê? Eu vou conseguir resolver essa aqui, ó. Ó, essa raiz aqui, ó, eu resolvo. Essa aqui não. Tá? Eu separo aqui porque eu posso fazer a raiz só da que eu quiser, porque tá multiplicando, né? Multiplicação pode. Ó, essa raiz quadrada de 2 ao quadrado não dá 2, porque eu divido esse 2 por 2 daqui, ó, dá 2 só, número 2. E essa aqui eu copio. Então dá 2 raiz de 2, tá? Ó, essa aqui. Vou colocar mais pra cá. Ó, eu vou pegar esse 2 e colocar aqui dentro, certo? Multiplicar o 1 do expoente aí do 9. Raiz cúbica. Não vai esquecer de manter o mesmo índice, né? De 9 elevado a 2, certo? Essa passagem é a primeira de todas. Aí aqui pode... Vamos ver o que vai acontecer, né? O que a gente pode fazer aqui? A gente pode tentar resolver isso. Agora você vai ver a utilidade de alguns exercícios que fizemos antes aí. A gente pode fazer o seguinte: vamos pegar o 9 e transformar em potência, tá? Dá 3 elevado a 2, não dá? Pegar o 9 aí, ó. 9 dividido por 3 dá 3, por 3 dá 1. Ó, dá 3 elevado a 2, né? 9. Ó. Então no lugar do 9 eu coloco 3 elevado a 2. Ele tá elevado a 2. Já tem um 2 lá, né? Assim, ó. No que a gente fez alguns desses, o índice aqui é 3, né? Tá bom? Eu troco o 9 por potência. Aqui eu vou usar aquela outra regrinha, ó, potência de potência eu multiplico. Tudo isso na tentativa de simplificar e resolver. Deu 3 a quarta. Aí você fala, putz, não resolveu porque não divide. Só que esse de dentro aqui ele é maior. Aqui era menor, né? Não dá pra fazer nada. Aqui ele é maior, ó. Eu posso fazer o seguinte, eu posso escrever esse 3 a quarta de maneira que eu resolva uma parte da raiz. Ó, eu posso escrever 3 a terceira vezes 3. Por que 3 a terceira vezes 3? Porque esse aqui eu vou conseguir resolver a raiz. Ó. Eu vou dividir 3 por 3, vai dar 1. Vai ficar só o 3. E essa raiz de 3 fica mesmo, raiz de 3. Né? Então eu reescrevo do jeito que eu resolvo uma parte, né? Porque o 3 a quarta, ó, eu poderia escrever 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Não interessa fazer assim, que eu não resolvo nenhuma parte. Se tiver tudo isso aqui dentro da raiz, né? Eu posso escrever, ó, 3 a quarta também eu posso escrever 3 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Certo? 3 elevado a 2 vezes 3 elevado a 2. Porque, ó, quando eu somo aqui, dá 4. E eu posso escrever assim também, do jeito que eu escrevi. Né? Não tem, quando o índice aqui começa a ser um pouco maior, você tem várias possibilidades de escrever. Né? Eu vou usar a que me interessa. Olha só, aqui eu vou separar, ó. Eu vou separar as raízes. Essa aqui é uma raiz cúbica de 3. Essa aqui eu não vou conseguir resolver, essa aqui eu resolvo. Ó. Essa aqui dá quanto? Dá 3, né? 3 elevado a 1. Porque eu divido esse 3 aqui por esse, dá 1 e fica 3 elevado a 1. Não preciso colocar elevado a 1, né? Raiz cúbica de 3. É isso aí. Resposta final, ó. Depois eu vou passar uma listinha para vocês treinarem, tá? Ó, essa aqui. Raiz sexta. A primeira parte, o que você vai fazer? Sempre isso aqui mesmo, né?
pego esse 5 e multiplico 1 lá de dentro. Então deu isso aqui. O que a gente faz depois disso? Nada, porque já acabou. Esse aqui. Tá. Quando você tem um índice menor aqui, ó, e o número aqui, aqui é uma letra A, né? Não dá pra fazer nada com essa letra A aí, ó. Mas se fosse um número pequeno, sei lá, um 2, você não tem como mexer nele mais. Então é só isso mesmo. Você só consegue... aplicamos essa propriedade, ó. Né? Uma raiz elevada a um expoente lá fora e o expoente vem parar aqui dentro. Eu acho que esse é o último exemplo assim, que eu fiz. Então, tchau, pessoal.